Fala pessoal, aqui é o professor Caju. Vamos resolver hoje uma questão do Enem 2018/2. Barra 2 é o PPL, né? Uma questão de eletrodinâmica. E ela diz o seguinte: baterias de lítio utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis são constituídas de células individuais com DDP de 3,6 volts. É comum os fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para a obtenção de baterias de 10,8 volts ou 14,4 volts. No entanto, fazem a propaganda de seus produtos fornecendo a informação do número de células da bateria e sua capacidade de carga em mAh. Por exemplo, 4.400 ou 400 mAh. Dentre as baterias de 10,8 volts e 14,4 volts, ou seja, dentre essas duas, constituídas por 12 células individuais, qual possui maior capacidade de carga? E aí vem, bateria de 10,8 volts porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos com 3 células em série. Bateria de tararã porque possui combinações em paralelo de 3 e por aí vai, né? Então eu quero saber qual é a bateria que tem maior capacidade de carga e também checar se a forma com que ele associou dá a voltagem mencionada no item. Ok? Então vamos lá. Olha só, essa é uma questão bem peculiar, porque os livros didáticos costumam abordar o que acontece com a resistência interna, a corrente, a força eletromotriz equivalente quando se associa a baterias, geradores, pilhas, né? Então, funcionam da mesma forma. Bateria, pilha, gerador, para estudar eletrodinâmica, pelo menos para o ensino médio, vai estar da mesma forma. É um aparelho, né? Um elemento de circuito que faz o quê? Converte energia química, normalmente energia química, em energia elétrica, tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que perceber nesse exercício. Vamos pensar nessas células individuais como pilhas, baterias. Como que funciona uma pilha? Ela tem uma reação química, né? Isso você aprende até em eletroquímica. Ela tem uma reação química lá dentro que converte energia química. Tem um cátodo e um ânodo, né? Tem um ânodo do polo negativo, o cátodo do polo positivo. E ela acontece reações químicas onde elétrons são fornecidos e passam de um polo para o outro. Basicamente esse é o funcionamento da pilha. E como que é assim que ela vai fornecendo carga? Quando esses elétrons saem de uma placa, né? Lembra da pilha de Dena? Daqui a pouco eu vou pôr aqui um exemplo. Saem de uma placa, vão para outra e aí ela percorre um fio, percorre um condutor. E é aí que ela pode passar por uma lâmpada, um elemento de circuito e carregar, abastecer esse elemento. Beleza? Então, como que te mede, ou como que a gente pode estimar qual bateria tem maior capacidade de carga, pode fornecer mais carga, ou seja, mais elétrons para um circuito? Bom, está diretamente ligado ao quê? A massa de elementos químicos que tem dentro da pilha, né? Uma pilha, eu vou pôr aqui um exemplo mais simplificado, uma imagem aqui para vocês. Então, vocês podem ver nessa pilha mais moderna, digamos assim, que eu tenho uma camada de zinco, normalmente pode ser zinco de um lado, e tenho no centro um bastão de carbono, de grafite, no meio, que serve como polo positivo. E no meio tem um eletrólito, não é? É um meio onde os íons que vão se formando vão fluindo de vão interagindo ali, vão fluindo de um lado para o outro. Então, basicamente, quanto maior a massa de elementos químicos que eu tenho lá dentro, mais carga, porque cada átomo, dependendo do elemento, pode soltar 1, 2 elétrons à medida que ele se reduz ou oxida, né? Uma oxirredução. Beleza? Então, tem a ver com a massa, certo? Agora, para entender esse exercício, eu preciso perceber o que acontece com essa carga fornecida ao circuito quando eu associo os geradores, as pilhas, em série e em paralelo, porque é o que está em questão aqui nesse exercício. Primeiro vamos ver um exemplo em paralelo. Aqui, para vocês, um exemplo em paralelo, certo? Nesse exemplo,
Por que eu comecei com paralelo? Porque o paralelo é mais fácil, um pouco mais fácil, menos difícil de entender como eu posso estimar a carga que ele fornece. Digamos que as pilhas são idênticas, que essas células individuais são idênticas. Então, assim, a mesma massa do elemento que vai reagir, dos elementos que vão reagir dentro da pilha, quimicamente, óxido-redução. Então, se eu imaginar que cada uma dessas pilhas manda para o circuito um elétron sai daqui, um elétron sai daqui, o outro elétron sai daqui, e no final tem 3 elétrons. Essa é só uma ideia para que você entenda que se uma pilha, quando for totalmente consumida, puder enviar uma certa quantidade Q de carga, a outra também vai enviar Q para o circuito e a outra pode enviar Q. Todas estão enviando diretamente seus elétrons para o circuito. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 pilhas em paralelo, cada uma tem capacidade de carga Q, as 3 associadas em paralelo podem fornecer 3Q. Ok? Acho que o desenho dá para ver isso com certa clareza. O problema maior para entender, na minha opinião, é quando você associa em série. Porque, a princípio, você pode pensar assim, também tem 3 pilhas em série, as 3 têm a mesma massa, sei lá, 100 gramas, 200 gramas de elementos químicos lá, as 3 podem fornecer uma certa quantidade de Q, teria que, então, se for 3 pilhas em série, vamos fazer aqui uma imagem, um esqueminha de 3 geradores em série. Eles deveriam fornecer também cada um Q de carga, porque um fornece, digamos que o outro acaba, ou mesmo que aqui, como você pode ver, estão em série, né, um em sequência do outro, eles podem mandar e ficaria no outro, depois iria. Você pode pensar alguma coisa assim, não é claro de visualizar, mas na verdade o que vai acontecer é que se eu ponho, por exemplo, 3 baterias em série, e cada uma poderia fornecer uma quantidade Q, uma quantidade certa de elétrons, vai dar uma quantidade Q de carga, a associação em série não vai fornecer 3Q. Eu vou explicar daqui a pouco por quê, já. Vai fornecer apenas 1Q, o equivalente a uma delas apenas. Agora, como que eu enxergo isso? Com esse esquema, eu acho que não fica muito claro. Então, vamos voltar para as aulas de eletroquímica. Vamos voltar para a pilha mais primitiva, porque a pilha moderna, a pilha alcalina de hoje em dia, funciona sob o mesmo princípio, usando o mesmo princípio da pilha de Daniel, por exemplo, que é a pilha que a gente aprende primeiro em química, não é? Então, temos aqui um exemplo, um desenho de uma pilha de Daniel, certo? E você pode ver que eu tenho um ânodo de zinco, não é isso? E um cátodo, o cobre. O zinco, ele vai o quê? Virar zinco 0, vai virar zinco mais 2, ele vai oxidar, não é isso? Ele libera 2 elétrons nessa situação. Aqui eu desenhei com um elétron só, mas libera 2 elétrons. Um elétron é só um exemplo qualitativo, né? Um elétron que vai ser recebido pela placa de cobre, né? E o cobre, aqui tem uma solução de sulfato de cobre, ou seja, tem íons cobre 2+, que vão se ligar aos elétrons, vão receber os elétrons, vão começar a formar, vão começar a grudar em volta da outra placa, até que, quando tudo tiver sido consumido, a pilha para de funcionar. Se eu coloco uma lâmpada, por exemplo, naquele fio, ela acende porque há uma passagem de elétrons. Basicamente, a pilha funciona assim, tá? Agora, como eu quero desenhar uma associação em série dessas pilhas de Daniel, vamos primeiro fazer um esquema. Apaga esse, coloca aqui uma que eu desenho com os fios, em vez de ligar por cima, liga por baixo. É só um esqueminha, um desenho esquemático que dá na mesa, pode ver que o sistema funciona da mesma forma, a única diferença é que o elétron vai fazer um caminho maior, mas ainda funciona sob o mesmo princípio. Por que eu fiz isso? Troca pela associação, aqui coloca associação. O que temos aqui é a associação em série, desenhada com pilha de Daniel. É o mesmo esquema inicial que eu pus lá, aquele esquema com símbolos de gerador, mas agora com pilha de Daniel. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que assim vai ser mais fácil você entender o que acontece com a carga elétrica quando eu associo as baterias em série. Observe que aqui da pilha 3 para a pilha 2, sai um elétron do ânodo, zinco, e vai para o cátodo da pilha seguinte, quando eu associo. Vai para o cátodo, o cobre, da pilha seguinte. E aí, quando ele chega lá, aí está a questão. O elétron não passa pela aguinha, passa pela membrana que tem permear e vai para o outro. Não é o mesmo elétron, tá? E não é que aqui chega e ele junta com outro elétron, agora vão dois de mão dada. Aqui até pode se pensar, saíram 2. De novo,
eu estou fazendo um exemplo qualitativo, né? Estou imaginando que saiu um elétron de cada vez. Saiu um elétron, veio para a placa de cobre, só que a placa de cobre ela recebe aquilo e um átomo de cobre, um íon cobre 2+, pega aquele elétron e fica para ele. O elétron não vai para o circuito. No fundo, o que a pilha 3 está fazendo é passando uma carga para a pilha 2. Ela não está mandando para o circuito. Esse elétron que saiu, ele não vai servir para você alimentar um dispositivo que você põe ali. Né? Então, você associa em série, pode ver que a pilha 3, no fundo, está mandando elétrons para a pilha 2, eles ficam lá. Aí sai elétron da pilha 2 e vai para a pilha 1 e fica lá. Qual é o elétron que realmente vai para o circuito? São os elétrons que saem do ânodo de zinco aqui, percorrem o circuito e voltam para o cátodo da pilha 3, lá do outro lado. Então, a massa de elemento químico que realmente vai ser utilizada, útil para o circuito, é a placa de zinco e a placa de cobre, que é o que tem em uma pilha só. Por isso que eu disse naquele primeiro esquema que se eu associo 3 baterias, cada uma podendo fornecer Q de carga, a associação como um todo vai fornecer apenas 1 Q e não 3 Qs, porque os elétrons das pilhas aqui no meio vão estar sendo consumidos e enviados para a próxima pilha e não para o circuito. Então, o que você aprendeu? Se eu tenho uma associação em série, em paralelo de baterias, e cada uma pode fornecer Q, a associação Q equivalente, digamos, é a soma deles, 3Q. E se eu estou em série, tenho 3 geradores em série, e cada um pode fornecer Q, a associação Q equivalente, a rendimento de carga equivalente é de apenas a carga de um deles. Tá? Pronto, esse é o conceito que não lembro de algum livro didático que aborda esse assunto de rendimento de carga equivalente para associação de baterias. Geralmente, o que ele ensina? Que bateria em série, a DDP equivalente é a soma, né? A corrente é a mesma, e quando é em paralelo, são todas iguais, né? Porque tem que ser, a associação em paralelo de bateria tem que ser todas iguais, porque se uma for diferente, ela vira um motor, né? Ela deixa de ser gerador. São todas iguais, e o E equivalente, a força eletromotriz equivalente, na série soma no paralelo fica igual a um dos geradores. Se todos valem E, fica E. É isso que é abordado. Normalmente não é abordar essa quantidade de carga, por isso que eu dei essa explicação toda aqui inicial. Agora, vamos analisar, então, item por item. O primeiro item fala, a bateria de 10,8 volts é a que possui maior capacidade de carga, porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos com 3 células em série. O desenho é 3 células em série, 3 células em série, 3 em série e 3 em série. Certo? Então, esse é o desenho. E aqui eu tenho 3 em série, 3 em série, 3 em série, 3 em série. E eu vou ter um E equivalente de 3 vezes 3,6, que vai dar o 10,8 volts. Tá? E observe nesse esquema que como cada linha, cada associação em série fornece um Q, que em série todas podem fornecer Q, mas a associação fornece um Q, eu tenho 4 associações em série, ou seja, que estão entre si em paralelo, vai sair um Q, vai fornecer para o circuito um Q de cada, eu tenho 4Q enviado para o circuito. Então, eu tenho uma quantidade de Q equivalente de 4 Qs para letra A. Ok? Vamos ver a letra B. A bateria de 14,4 volts, porque possui combinações em paralelo de 3 conjuntos com 4 células em série. Então, 3 conjuntos, então tiro o desenho, coloco o outro. 3 conjuntos de 4 células em série. Então, tem 4, 4, 4. Qual que é o E equivalente? O E equivalente, como eu vou fazer a parte em série, que é a soma, é 4 vezes 3,6, que dá realmente o que ele disse, 14,4 volts. Só que a quantidade de carga equivalente que ela pode mandar para o circuito não é maior que a do item A, porque essa associação toda em série, cada uma pode fornecer Q, mas a associação como um todo fornece só um Q.
essa outra fornece só um Q, essa outra fornece só um Q, eu tenho 3 Qs. Portanto, a letra A, que é a maior, é a letra B, apesar de estar certa, a associação tem 14,4 volts, ela não fornece, ela não tem a maior capacidade de carga, sim a letra A. Tira a letra B, a letra C diz, a bateria 14,4 volts que possui combinações em série de 3 conjuntos com 4 células em paralelo. Então, são 3 conjuntos com 4 células em paralelo. Cada uma vai ter o quê? Uma DDP de 3,6 volts. Então, na letra C, eu vou ter um E equivalente de 3 vezes 3,6, que a gente já viu que dá 10,8 volts. Então, a letra C está errada porque ela diz que é 14,4 volts, tá? Essa associação, a princípio, também poderia mandar 4Q de carga, porque saem 4 elétrons que tem uma associação de 4 em paralelo, mas está errada porque ele falou que o E equivalente é 14,4 e não 10,8. E a letra D? Vamos lá, coloquem mais a letra D aí. A letra D diz, a bateria de 10,8 volts porque possui combinações em série de 4 conjuntos com 3 células em paralelo. Então aqui eu tenho 3 células em paralelo, 3 em paralelo, 3 em paralelo, 3 em paralelo, 4, tirar aqui, 4 associações, 4 grupinhos associados em série, cada uma com 3 em paralelo, letra D. Então aqui eu vou ter um E equivalente de quanto? 3,6 vezes 4, que vai dar 14,4 volts. E a questão está dizendo que é 10,8 volts, então está errado também. Além de que essa aí forneceria um Q equivalente de 3 Qs. E por fim a letra E diz, a bateria de 10,8 volts porque possui combinações em série de 3 conjuntos com 4 células em série. A imagem ficaria assim, 3 conjuntos, não, são 3 conjuntos com 4 conjuntos em série. Então, tem um conjunto com 4 que dá 14,4 volts, mais um outro conjunto que já vi que somando, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 14,4 volts, e mais um de 14,4 volts. No final, eu vou ter um E equivalente gigante de 3 vezes 14,4 volts, que vai dar 43,2 volts. Tá? Uma DDP imensa, nunca vai ser de 10,8 volts, que nem ele disse. Tá? Ok? Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. A explicação teve que ser longa, porque eu tive que explicar como funciona a associação em série de baterias. Quando se fala em rendimento de carga, né, que é o termo que ele usa aqui, capacidade de carga, tá? Aí ele escreveu em miliampere-hora, mas no final isso não foi importante para essa questão. Ele usou uma unidade de medida usual, né? Não a do sistema internacional, que seria o Coulomb. Mas é uma unidade de medida de carga elétrica, tá? Então, é isso. Então, é uma questão diferente, original. O Enem fez muito isso em física nas últimas 2 aplicações, 4 contar as PPLs. Então, tem que ficar atento. Dava para entender para alguns conceitos de ensino médio, mas foi um assunto que não é abordado diretamente nos capítulos de elerodinâmica, normalmente, dos livros que eu conheço de ensino médio. Tá? Então fiquem atentos, mas aprendam isso, absorvam isso, porque se cair alguma coisa relacionada a isso de novo, que não vejo por que não cairia, vocês já sabem que a associação em paralelo de bateria soma o rendimento de carga de cada um, a associação em série de bateria pega a capacidade de carga de apenas uma das baterias associadas, ok? É isso aí, espero que tenham gostado, não parem de praticar e até a próxima resolução.